Pai do Senhor, meus irmãos, chamo de volta, graças a Deus. Encerramento da campanha. Glória a Jesus. Esperar que os irmãos entrar. Glória a Deus. Amém. Esperar que os irmãos entrar. Em nome de Jesus. Hoje, encerramento da campanha, Isaías 54, 17. Amém. Esperar que os irmãos entrar. Glória a Jesus. Os irmãos que estão conosco, seja muito bem-vindo. Amém. Coloca o nome da tua cidade, tá certo? Vá compartilhando para teu amigo. Amém. Pregador Daniel Alcântara, irmão, já conversei com ele, né? Ele vai estar ministrando a palavra de Deus. Fica aí conosco, tá certo? Permaneça conosco. Você que pode, compartilhe, marque alguém, tá certo? Para estar cultuando e ouvindo o que Deus tem a falar ao nosso coração na noite de hoje. Creio que Deus tem uma palavra para o nosso coração e cremos que a palavra não volta vazia, mas antes fará aquilo que ele apraz. Amém? Aguardando ele aqui. Se que ele entrar, eu já chamo o pregador Daniel Alcântara, certo? Glória a Deus. Deus abençoe todos, os irmãos, as irmãs. Glória a Deus. Deus abençoe Luciano Oliveira, Antônio Cardoso, Bahia. Deus abençoe. Edson Silva, Deus abençoe. Edson Silva, Santana do Ipanema. Glória a Deus. Deus abençoe. Amém. Todos os irmãos. Você que está entrando, entre compartilhando, irmãos, tá bom? Estou aguardando aqui o pregador, né? Para que ele venha pregar a palavra. Está aqui no horário, né, da pregação. Glória a Deus. Então ele vai estar entrando aqui. O pregador Daniel Alcântara, um amigo, né, que sempre está nas nossas lives pregando a palavra de Deus. Quem não conhece ele vai passar a conhecer, né? Quem já conhece, glória a Deus. Quem não conhece vai passar a conhecer ele hoje. E eu vou deixar fixado aqui o Instagram dele para os irmãos que ainda não conhecem o ministério dele passar a conhecer, né? Também o pregador Daniel Alcântara, só aguardar ele entrar aqui. Ele também faz lives, né? O pregador Daniel Alcântara, ele também faz lives. Os irmãos que gostam de acompanhar a live também, ele faz também, tá certo? Daqui a pouquinho, assim que ele entrar, eu coloco aqui o Instagram dele. Os irmãos podem acompanhar o ministério do homem de Deus, instrumento, conhecemos há muito tempo, né? Amigo de longas datas. E hoje ele está dando a honra de pregar aqui no encerramento, certo? Então, os irmãos vai intercedendo aí, vá compartilhando, marque alguém, tá certo? E como eu estava falando anteriormente, que estaremos dia 22 começando uma nova live, tá bom? Uma nova live, estaremos. Amém, irmã Jéssica? Vamos estar orando, tá bom? No final ele vai estar orando, ministrando, fica aí conosco, tá bom? Ele já, quero parabenizar, né? Que Deus continue te abençoando sua vida cada dia mais. Então, como estava falando, dia 22 estaremos iniciando uma nova live, uma nova campanha que digo, e será noite e será tarde também, os dois horários, noite e tarde. Dia 22, primeiro dia, já está aqui, está aí na live o pregador Tiago Viana, né? Deus abençoe Thaís, Deus abençoe presbítero Ledson, Deus abençoe o povo de São Paulo aí, viu, meus amigos. O pregador Tiago Viana já está aqui conosco, ele vai estar pregando dia 22, aqui no primeiro dia, na abertura, e o tema vai ser, irmãos, Provérbio 21, 31. O cavalo prepara-se para o dia da batalha, mas do Senhor vem a vitória. O tema vai ser, do Senhor vem a vitória. Então, dia 22, de hoje a 15, é uma segunda-feira, pregador de Tiago Viana vai estar pregando e vai estar conosco também o cantor Davi Rufino, lá de São Paulo. Vai ser uma noite especial. Cantor Davi, né? Lá de São Paulo. Um jovem muito usado por Deus também. Ele vai estar louvando dia 22 e Tiago Viana vai estar pregando aqui. Creio que vai ser bênção do céu. Amém? Então, aguardando só aqui o Daniel entrar pra gente
convidar ele, tá bom? Irmão, vá compartilhando aí. Daniel acabou de entrar. Daniel, dá um ok aí, tá bom? Que eu já te chamo aqui. Deus abençoe Miri Souza, Rosilene, Levita Jaque, Maria do Carmo. Todos que estão aqui, vá compartilhando. Amém? Marque alguém. Vamos dobrar esse número, irmão. Deus tem uma palavra para o teu coração poderosa. Não fique só para você aquilo que Deus tem para falar. Marque alguém, compartilhe. Seja um instrumento de Deus para outras vidas na noite de hoje. Amém? Vou estar esperando aqui. Se já estiver pronto aí, meu amigo, dá um ok aí, tá bom? Deus abençoe Viviane de Sergipe. Deus abençoe Rafaela. Thalita Lima. Isso, irmão, vá compartilhando aí. Você que está entrando, coloca o nome da tua cidade. Alice Nascimento. Deus abençoe. Glória a Deus. Amém, Daniel? Já vou te chamar aqui, tá bom? Já vou te chamar aqui. Você está pronto aí? Diga amém aí, um ok nos comentários. Daniel vai estar pregando agora. Palavra de Deus. Creio que Deus tem algo poderoso a falar ao nosso coração. Hoje é o encerramento. Quem está chegando pela primeira vez ou acompanhou outros dias, né? Foram 6 noites. Vários pregadores, várias partes do Brasil pregou. E agora, hoje é o encerramento da campanha. Pregador Daniel Alcântara, do estado de Alagoas. Estou aqui em Maceió. Nosso amigo de longas datas. Ele vai estar pregando aqui e adorando a Deus. Amém? Então compartilhe. Já vou estar chamando ele aqui. Abençoe, irmã Rosa, Natalina, Gleice, glória a Jesus, amém? Estou chamando aí, meu amigo. Glória a Jesus. Ô, glória. Pai do Senhor, meu amigo. Pai do Senhor, meu amigo. Ô, glória. E aí, como é que está, varão? Tô bem, graças a Deus, James. Melhor agora, né? Eita, que bênção. Já tá com Glória algum a Deus. tempinho que nós não se vemos, né? Nós É não vemos. verdade. Aliás, desde o ano passado, Desde o ano passado. quando você retornou para São Paulo, né? Retornou agora. Isso, Creio que para foi. passar aí um curto período, né? Não É, sei, talvez, provavelmente. E isso. assim demorei a entrar, James. O celular deu um pane de repente, Foi. né? O celular Eita. deu uma travada, tive que, enfim, reiniciar novamente, esperar ligar novamente. Só Jesus na causa. Mas eu creio que Amém. por tudo aquilo que Deus tem para liberar na noite de hoje, né? Em nome de Jesus. E eu desde Por já, tudo aquilo. Daniel, eu quero agradecer, viu, pela sua disposição de estar nessa noite ministrar a palavra, né? Você é uma pessoa que a gente tem um respeito e admiração de longas datas, né? A gente temos amizade, né? E é um prazer, viu, você estar aqui mais uma vez pregando. Fico feliz de ver que Deus está prosperando o seu ministério. Sempre estou acompanhando, orando pela sua vida, também Amém. da Fico tua grato. noiva, né? Amém. A irmã Michele. E vocês são bênçãos na nossa vida. E hoje fica à vontade, né? Os irmãos que ainda não conhecem, pregador Daniel Alcântara, é um amigo, irmão. Ele também faz live, como eu falei anteriormente, né? Eu já vou deixar aqui fixado o Isso. Instagram dele, né? Os irmãos, Toda segunda-feira. toda segunda, né? Toda segunda, a Pronto. partir das 9, 9h30 da noite. Isso. Então, os irmãos, ó, tá convidado os irmãos, toda segunda-feira. Daniel tá fazendo lives também, né? E eu já vou deixar o Instagram dele aqui. Fica à vontade, meu amigo aí, deixa Deus te usar, tá bom? Eu creio que vai ser uma noite maravilhosa neste lugar. Amém. Janso, faço das suas palavras as minhas palavras, né? Como você falou aí, já nos conhecemos durante longos anos aí. Eu sou esse elo. E assim, eu fico grato por todo o carinho, respeito para conosco, para com a Michelle, para com o Amém. nosso ministério, o ministério que Deus tem confiado, na verdade, né, em nossa vida, em nossas mãos. Quem conhece, quem acompanha o nosso ministério de perto, sabe, claro, a grande responsabilidade, vamos dizer assim, que Deus tem confiado em minha vida, né? O peso, Isso. como Abacuque vai ver o tamanho peso no capítulo 1 do seu livro, é o peso do chamado, a responsabilidade que Deus colocar em seus ombros, né?
Mas assim, é muito gratificante ver o que Deus tem feito sobre a vida das pessoas, onde Deus tem marcado a história de muita gente. Isso não tem preço. Isso não tem preço. Só os céus, claro, podem recompensar, retribuir. E assim, eu me sinto honrado, claro, primeiramente por Deus, por tudo que Ele tem feito em minha vida, no meu ministério. As pessoas pensam, Jameson, né, na verdade, que acham que foi de paraquedas, sendo que não é bem assim. De toda uma trajetória, toda uma história por trás, para a gente ter chegado até aqui. Assim como eu cheguei, assim como você chegou, nós não chegamos aqui, eu, você, enfim, de paraquedas. Tivemos toda uma trajetória, toda uma história, todo um processo, toda uma renúncia para nós chegarmos até aqui, onde nós estamos hoje, né? E assim, louvo a Deus pela sua vida, louvo aos céus em prol do seu ministério, viu? Que Deus continue aí te dando graça, te dando força, porque nós sabemos que não é fácil, não é fácil exercer um chamado, exercer um chamado de Deus, compromisso com o reino, é uma grande responsabilidade, é renúncias. E assim, meu amigo, eu louvo a Deus pela sua vida, tenho orado em prol do seu chamado, em prol do seu ministério, juntamente com a Michelle. E assim, que Deus possa derramar bênçãos, é o que eu posso desejar a todo o meu coração, né? Bênçãos sem medidas sobre a sua vida, né? Sobre o seu ministério, sobre cada área da sua vida. E me sinto honrado de estar aqui participando juntamente com você no encerramento dessa campanha, onde poderia estar, claro, outra pessoa, mas nós estamos aqui para estar sendo um canal de bênção para a vida dessas pessoas. E eu tenho certeza que hoje Deus é resposta sobre a vida de muita gente que está nessa live. Eu tenho certeza aqui que Deus hoje vai falar face a face, dar direcionamento sobre a vida de pessoas. Como eu falei, é gratificante nós estarmos servindo ao povo, servindo à igreja de uma forma que nós sabemos. E eu sempre falo, Jameson, que evangelho, ele é intensidade, evangelho não é tempo. Você está ciente disso? Evangelho é intensidade, evangelho não é tempo, ou seja, evangelho é poder de Deus. E assim, onde eu tenho orado para que Deus possa levantar pessoas nessa nação, nessa geração, aqui sobre Maceió, sobre o estado de Alagoas, porque eu sempre falo, gente, se Deus levantar um Daniel, se Deus levantar um Jameson em cada bairro, em cada cidade, pode ter certeza que um grande avivamento virá à tona sobre a nação. E esse é o desejo do meu coração. Se Deus levantar um Daniel em cada bairro, um Jameson em cada bairro, pode ter certeza que Deus irá manifestar. E eu creio que antes do arrebatamento da igreja, Deus trará à tona um grande despertamento, um grande avivamento sobre a nação. Mas enfim, Jameson, eu prometo que eu não vou cansar. Quero cumprimentar os irmãos com a paz do Senhor, cumprimentar todos os irmãos com a paz do Senhor, os seguidores do Jameson. Já vi que tem aqui alguns seguidores meus que estão entrando. Falei para o pessoal, né, que estava entrando, participando juntamente contigo hoje na live. E assim, o pessoal já estava naquela expectativa e tudo para começar a live. E eu tenho certeza que vai ser uma noite de resposta, uma noite de direcionamento, uma noite de milagres da parte de Deus. Paz do Senhor a todos que estão entrando aqui agora na live, os seguidores do Jameson. Deus abençoe a vida de vocês de uma forma muito especial. Sintam-se abraçados na noite de hoje pela pessoa do Espírito Santo e abraçados por mim. E cada seguidor meu também. Deus abençoe a vida de vocês, gente. Vocês são uma bênção. Jameson, já falei aqui que tinha de falar, claro, mas vamos ao que interessa, né? Vocês que estão com a Bíblia de vocês, abra a Bíblia de vocês. Você que ainda não está com a sua Bíblia, você que puder, claro, conectar o seu aparelho, a live, na TV da sua casa, da sua residência, fica melhor, porque outras pessoas, não é isso, Jameson? Podem assistir. A família em si pode assistir. Ou seja, convida a tua família, dá tempo, manda um zap, manda uma mensagem, compartilha a live com o maior máximo de pessoas que vocês puderem, com os seguidores de vocês,
Porque da mesma forma que eu, o Jambson, nós estamos aqui na noite de hoje, como um canal de bênção para a vida de vocês, para abençoar a vida de vocês, seja um canal de bênção para a vida de outras pessoas compartilhando essa live, para que um público maior seja alcançado, para que vidas possam ser alcançadas na noite de hoje. Amém, gente? Sem perca de tempo, abra a Bíblia de vocês no livro, claro, do profeta messiânico, um dos profetas, ou o profeta que mais profetizou, liberou profecias sobre o Messias ou sobre o Yeshua. Livro do profeta Isaías, capítulo 54, e o versículo de número 17. Isaías 54, versículo de número 17. Esperar alguns segundos vocês encontrarem aí. Isaías capítulo 54, versículo 17. E escrito está: toda ferramenta preparada contra ti não prosperará, e toda língua que se levantar contra ti em juízo, tu a condenarás. Esta é a herança dos servos do Senhor, e a sua justiça que vem de mim, diz o Senhor. Glória a Deus. Nós bem entendemos toda a situação caótica, a situação deplorável que Judá, que Jerusalém se encontrava, desde a época dos reinados, de reis que passaram sobre Judá, entre Ezequias, entre Manassés, entre outros reis que passaram sobre o reinado, sobre aquele período, entre o século, ou o ano 8 ao ano 9, quando Deus vai levantar, Jamberson, Isaías. E a Bíblia diz que o ministério de Isaías vai durar aproximadamente 40 anos a 50 anos, onde Isaías vai profetizar, proferir profecias sobre Jerusalém, sobre Judá, aonde Isaías, sendo filho, ou seja, melhor dizendo, claro, de uma linhagem real, Isaías sendo filho de Amós, mas não sendo profeta Amós, claro, outro Amós, que as Escrituras vai relatar, onde a Bíblia diz que Isaías ou um dos profetas, ou o maior profeta que mais vai escrever, ou o livro mais extenso do Antigo Testamento, da Antiga Aliança, onde um profeta cujo qual vai recitar, ter visões de Deus, onde Deus vai dar visões, onde alguém que iria proferir, profetizar sobre o Messias, sobre um futuro, a ira vindoura. E bem sabemos que Jesus, nos evangelhos, ele vai recitar em algumas passagens, algumas profecias que Isaías tinha proferido, profetizado sobre a nação, que aconteceria nos últimos dias, Isaías profetizando sobre a vinda do Messias. Sendo um livro muito extenso, um livro composto aproximadamente por mais de 60 capítulos, quando nós entendemos perfeitamente toda a situação deplorável que se encontrava a nação, toda a situação deplorável, a decadência, o declínio espiritual que se encontrava a Jerusalém, quando o texto vai dizer que o pecado do povo estava chegando como podridão diante do trono, diante das narinas de Deus. E nós sabemos, entendemos perfeitamente que a Bíblia diz, quando o pecado consumado, ele gera morte, seja a morte física ou a morte espiritual. E que um abismo, ele chama outro abismo. Ou seja, o que faz a separação do homem, o que faz a separação do homem para com Deus, sempre vai ser, óbvio, notório, é o pecado. Vai ser o pecado que vai afastar, que afasta o homem da presença de Deus. O texto diz que Isaías, sendo contemporâneo do profeta Miqueias, quando ele vai proferir, profetizar, do capítulo 1, nós vemos que
tudo aquilo que Deus estava falando por intermédio do profeta Isaías, tudo aquilo que Deus vai proferir, nós vemos completamente o texto, cujo qual Deus vai falar, recitar a respeito de tudo aquilo que o povo de Israel, os filhos de Israel estavam fazendo perante a sua presença, diante da sua presença. Quando nós entendemos perfeitamente que o povo estava vivenciando a verdadeira incerteza, incerteza sobre o povo, sobre a nação. E quando a Bíblia diz que tudo aquilo que o povo estava fazendo, tudo aquilo que o povo estava proferindo, ou seja, desagradando a Deus e vivendo em desobediência, porque eu sempre falo, Jâncio, que a obediência, quem vive em obediência para com Deus, ele está guardado debaixo da sombra do Altíssimo. Mas quem vive uma vida de desobediência, ele está sujeito a ataques maquiavélicos lançados pelo diabo. Ou seja, o povo estava vivendo em uma vida de incerteza, uma incerteza espiritual, uma decadência, um declínio, ou seja, aonde o povo estava vivenciando, vivendo em desobediência para com o Senhor, quando o povo estava à mercê de ataques, ou seja, quando o texto diz que Deus estava trazendo à tona tudo aquilo, ou o castigo, ou seu juízo sobre a nação de Judá, quando Isaías ele vai profetizar dizendo que o juízo de Deus viria à tona, e bem sabemos que Isaías ele veio a profetizar que Deus iria lançar uma maldição sobre os filhos de Israel, sobre o seu próprio povo, por causa do pecado. Mas Isaías também vai proferir e profetizar uma profecia dizendo que da mesma forma que viria a maldição da parte de Deus, Deus em um futuro próximo traria as bênçãos dele sobre o povo. Ou seja, Deus iria castigar o seu povo. Quando viesse o arrependimento do povo, Deus traria à tona as bênçãos dele sobre o povo. Ou seja, Deus iria castigar com um juízo, trazendo juízo sobre o povo, sobre a nação, sobre Jerusalém. Tanto é que Isaías ele vai profetizar, Jamison, sobre aquilo que iria acontecer no período de Jeremias, dizendo que os caldeus, a Babilônia, iria sitiar e afrontar Jerusalém. Isaías já vai profetizar que os caldeus, que a Babilônia, iria assolar Jerusalém, ou seja, invadir Jerusalém. Quando o texto vai dizer que no capítulo 6, Deus vai confirmar o chamado profético sobre a vida de Isaías. Deus vai trazer algo à tona sobre o seu chamado. Como eu falei alguns minutos atrás, que o chamado de Isaías vai durar por volta de 40 anos. Isaías vai profetizar. Quando o texto diz que Isaías, sendo um profeta, cujo qual, não sendo alguém que iria fazer a sua própria vontade, mas iria estar apto para ouvir a voz de Deus e obedecer na qualidade de profeta. Isaías, ele foi casado. A Bíblia não diz, claro, o nome da sua esposa, mas o texto diz que ela era uma profetisa. Da mesma proporção que Isaías profetizava, a sua esposa, como profetisa de Deus, ela também liberava profecias sobre o povo. O texto diz que Isaías, sendo casado, tendo 2 filhos, mas iria renunciar àquilo, ou seja, o seu conforto como pai de família, como alguém que era dono de casa, para exercer um grande chamado sobre a nação, sobre Jerusalém. A Bíblia diz que Isaías, sendo cidadão de Jerusalém, no capítulo 6, ele vai ser chamado por Deus para exercer um chamado profético, levantado por Deus, para liberar a profecia sobre a restauração de Jerusalém, sobre tudo aquilo que estava acontecendo sobre o povo. Quando Isaías vê a primeira visão do trono de Deus, quando ele diz: eis que eu vi o Senhor sentado no alto sublime trono, quando ele diz que viu serafins acima dele, dizendo que eles tendo 6 asas, com 2 cobriam o rosto, com 2 cobriam os pés e com 2 voavam. Ou seja, e quando Isaías vai liberar, vai falar nos versículos mais adiante, no capítulo 6, dizendo que era um homem impuro, ou seja, ele via o pecado em si, na qualidade de profeta, no cujo qual, na responsabilidade, James, que Deus tinha um chamado, mas ele estava vendo dentro de si o pecado, a iniquidade. Tanto é que Isaías, ele vai ver, ele vai comparar
aquele período, o ano de 730 a.C., ele vai comparar a nação, ele vai comparar Jerusalém como se fossem as duas cidades de Sodoma e Gomorra, tamanho horrendo, tamanho pecado, onde o povo estava blasfemando o nome de Deus, onde o povo estava se distanciando da presciência de Deus. Quando nós entendemos perfeitamente, quando Isaías ele tem a primeira visão do trono de Deus, quando ele vê os serafins, ele vê toda a magnitude de Deus, ele vê a glória de Deus. Quando Isaías vai dizer que os anjos estavam diante de Deus, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, e toda a terra está cheia da sua glória. Ou seja, Isaías estava vendo tudo aquilo que ele não queria ver, porque só quem tem uma visão de lado de dentro do céu sabe tamanha responsabilidade de liberar algo sobre o povo. Quando nós entendemos perfeitamente, quando vai se findar, quando nós vamos mais adiante para o capítulo 7, Isaías ele vai profetizar sobre a restauração de Israel. Quando é nos capítulos mais adiante, Isaías vai proferir sobre o reino do Messias, ou reino do Yeshua, como melhor dizendo, claro, quando nós vamos para o capítulo 20, capítulo 30, capítulo 40, ao capítulo 54, quando Isaías ele vai recitar o capítulo cujo qual, ao versículo 17, escrito está sobre o tema dessa campanha, o último elo dessa campanha, porque eu tenho certeza e plena convicção que Deus lhe trouxe aqui, no último elo da campanha, nessa live, para falar com você, dizendo face a face, falar por intermédio da palavra dele, dizendo que toda ferramenta preparada contra ti não prevalecerá, e toda língua que se levantar contra ti em juízo, tu a condenarás, porque essa é a herança que o Senhor dá para você. Ou seja, quando nós falamos de herança, nós lembramos de promessa, porque quando alguém recebe algo por herança, é algo que vai se cumprir, ou seja, é notório que é sobre a vida dele a promessa. E quando Isaías vai profetizar dizendo sobre herança, sobre ferramenta, que não ia prevalecer sobre Jerusalém ou sobre os filhos de Israel, nós lembramos perfeitamente sobre promessa. E quando nós falamos de promessa, nós lembramos, Jamson, de homens de Deus que passaram durante toda a trajetória no Antigo Testamento, Antiga Aliança, tanto no Novo Testamento, Nova Aliança. Quando nós falamos de ferramenta, nós lembramos perfeitamente de todas as investidas que o inimigo investiu sobre o povo. Quem não dira, quando o povo passando 430 anos debaixo do jugo do Egito, oprimido pelo Egito, debaixo do jugo de Faraó. Ou seja, o Egito preparou uma ferramenta durante longos anos, durante 430 anos, sobre os filhos de Israel, sobre os israelitas. Mas quando Deus levanta Moisés para libertar o povo, para conduzir o povo, sendo que Moisés é óbvio que não chegou até Canaã, Moisés não entrou em Canaã, sendo que Deus tinha feito a promessa para Moisés. Mas por causa de um descuido, por causa de uma desobediência, ter quebrado um princípio, quando Deus manda Moisés bater na rocha, falar com a rocha, e Moisés com a vara ou o cajado bate na rocha, quebrou um mandamento ou um princípio, melhor dizendo. E quando Moisés quebrou o princípio, foi o impedimento, a barreira entre ele e a promessa. Moisés não entrou em Canaã. Mas nós sabemos perfeitamente quando Moisés ele veio a liderar o povo, quando nós sabemos que Moisés, por intermédio de Deus, libertou o povo da escravidão do Egito, debaixo do jugo de Faraó, quando Moisés vai conduzir o povo até o deserto, quando nós vamos para o capítulo do Êxodo, capítulo 14, número 14, quando nós vemos perfeitamente quando Deus ele lança as 10 pragas sobre o Egito, houve a escassez, houve a calamidade sobre toda a terra do Egito, quando vê as 10 pragas. Quando é no capítulo 13 ao capítulo 14, Moisés está conduzindo, liderando o povo para chegar ao deserto, para cultuar, para adorar a Deus. Mas quando a Bíblia diz, James, que quando o próprio Deus, ele endurece o coração de Faraó, ele endurece o coração dos guerreiros do exército de Faraó,
E quando, para que o nome do Senhor fosse glorificado por intermédio da vida de Faraó, quando o texto vai dizer que o exército de Faraó, os carros, os cavaleiros de Faraó estavam indo adiante atrás do povo hebreu, diante atrás do povo de Israel. Quando o povo estava adiante do mar, quando a Bíblia diz que não havia escapatória, não havia aonde o povo ir, não havia saída, o povo estava encurralado, porque de frente ao povo estava o mar, atrás do povo de Israel estava Faraó, juntamente com seus carros e seus cavaleiros. Ou seja, a arma, a ferramenta estava preparada contra os filhos de Israel. Ou seja, a arma que foi preparada, a ferramenta que estava preparada contra os filhos de Israel, Jamison, não era apenas para fazer algo, mas era para destruir, era para matar. E quem sabe pessoas que estão nessa live de hoje, pessoas que estão lançando ferramentas sobre a sua vida. Quem sabe você está de frente ao mar que está na sua frente, você não está vendo saída, e quem sabe atrás de você está vindo o Faraó, juntamente com seus cavalos e os seus cavaleiros. Ou seja, a arma está forjada, a ferramenta está preparada contra a sua vida, contra o seu chamado, contra o seu ministério, contra o seu relacionamento. Mas na noite de hoje, Deus diz, quando Deus mandou Moisés com uma mão levantar o cajado e com a outra mão estender a mão adiante do mar, ou seja, bater depois automaticamente com o cajado sobre as águas. O texto diz que houve uma parede se abriu, tanto para o lado esquerdo e tanto para o lado direito, quando Deus diz, Moisés, diz aos filhos de Israel que marche, porque na noite, ou seja, no dia de hoje, eles vão contemplar o livramento que eu estou dando a eles, porque Faraó pode ter projetado o plano maquiavélico de destruir eles, de matar eles com a ferramenta que foi preparada, mas na noite de hoje, eu estou liberando algo sobre a vida dessas quase praticamente 60 pessoas, porque prega Deus na minha boca, prega o Espírito de Deus nos meus lábios, como Deus trouxe livramento sobre a vida do povo, abrindo o mar vermelho. O texto diz que Deus disse para Moisés, Moisés, diz aos meus filhos, diz ao povo que marchem, ou seja, quando Deus diz que o povo iria contemplar um grande livramento naquele momento por intermédio daquilo que estava acontecendo. A ferramenta estava preparada sobre a vida do povo. Faraó projetou, arquitetou um plano diabólico para matar o povo. Ou seja, na noite de hoje, mediante a autoridade da palavra, ela vai a primeira profecia liberada sobre a sua vida e sobre a sua história. Porque assim como Deus trouxe livramento sobre a vida do povo, escrito está no Salmos 91 e o verso 7, que 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu, na noite de hoje, não vai ser atingido, porque a tua casa não vai ser atingida, os teus projetos não vão ser atingidos, o teu sonho não vai ser atingido, o teu casamento não vai ser atingido. Por quê? Porque a ferramenta foi preparada, mas na noite de hoje os céus estão dando grande livramento sobre a sua vida, porque podem ter projetados planos maquiavélicos contra a sua vida, projetaram a ferramenta sobre o seu chamado, sobre o seu ministério, tentando paralisar e frustrar os sonhos que Deus tem para a sua vida. Mas a palavra que Deus libera sobre a sua vida escrita está no livro do profeta Isaías, capítulo 1, versículo 19, pelejarão contra ti, mas não prevalecerão, porque eu, Senhor, sou contigo para te livrar. Ou seja, na noite de hoje, assim como Deus deu livramento ao povo, abrindo o mar vermelho, o povo passou em pés enxutos e o exército de Faraó foi tragado pelas águas. Ou seja, o nome do Senhor foi glorificado. Na noite de hoje, o nome de Deus está sendo glorificado sobre a sua vida e sobre a sua história. Porque Deus diz, diga ao meu povo que, em meio à situação caótica que eles estão enfrentando, em meio a essa situação deplorável que eles estão vivendo, na noite de hoje o meu nome é livramento sobre a vida deles. Prepararam a ferramenta, mas na noite de hoje Deus está quebrando a ferramenta de todos aqueles que se levantaram contra a sua história, porque na noite de hoje vão ter que contemplar o agir, o livramento de Deus que acontece hoje sobre a sua história. Se levantaram contra a tua casa, se levantaram contra o teu casamento, se levantaram contra o seu ministério, contra o seu chamado. Quem sabe pessoas estão usando de palavras, proferindo palavras maquiavélicas, projetando a ferramenta sobre a sua vida, mas a palavra que Deus libera
tem livramento acontecendo sobre a sua história. Porque você vai passar esse deserto, esse mar chuto, você vai atravessar esse mar que está à sua frente, mas na noite de hoje Faraó não vai preparar a ferramenta contra a sua vida, porque o meu nome na noite de hoje é livramento da Plavassé, Briandará, Xedecamanavassé. Enquanto vocês estão, porque eu já estou aqui, Jamson, sentindo a presença de Deus, eu estou com o meu corpo todo arrepiado em Deus, onde eu posso contemplar Deus me dando visões, que tem pessoas dentro da sua residência, que já estão em lágrimas, pessoas que já estão sendo renovadas em Deus, que Deus já está tomando pessoas dizendo, a ferramenta foi preparada. Faraó preparou a ferramenta contra a sua vida, mas na noite de hoje não vai prevalecer, porque a palavra que Deus libera sobre a sua vida é que na noite de hoje ele é livramento sobre a sua história. Assim como Deus deu livramento sobre a vida do povo quando estava atravessando o Mar Vermelho. Deus trouxe livramento, Deus trouxe o agir sobre a vida do povo, Deus trouxe um mover muito poderoso e o nome dele foi glorificado. Se levantaram contra a sua vida até hoje. A ferramenta foi preparada até hoje, até na hora de hoje, até no dia de hoje, chamado hoje. Porque na noite de hoje não vai prevalecer a ferramenta que foi levantada contra a sua vida. Essa ferramenta foi levantada para causar destruição. Mas na noite de hoje, a palavra que os céus liberam sobre a sua vida é: se prepara, porque tem algo novo sobre a sua história acontecendo. O povo atravessou o Mar Vermelho, foi até o deserto, conduzido pelo deserto. E por intermédio de Josué, o povo alcançou a terra prometida. O povo vivenciou a promessa chegando até em Canaã, uma terra que manava leite e mel. Ou seja, quando a Bíblia diz que Isaías veio recitar o versículo de número 17 falando sobre herança. Herança quer dizer promessa. Você na noite de hoje vai vivenciar e viver as maiores promessas que Deus está liberando sobre a sua vida. Deus de eminência. Porque quem sabe você está vivenciando e vivendo anos da sua história. Quem sabe se findou o ano 2020, estamos no ano 2021, segundo mês do ano. Está tudo travado, paralisado sobre a sua vida. E quem sabe durante longos anos da sua vida a ferramenta estava preparada. Mas na noite de hoje, Deus está quebrando a ferramenta que foi preparada sobre a sua história. E você vai viver um tempo novo, um agir novo e um tempo de dupla honra que te espera. Glória. Oh glória! Alá como trateia sobre andaraia. Aleluia. Quando nós entendemos perfeitamente sobre ferramenta, e quando nós falamos, James, isso apenas não é ferramenta, o metal, o ferro. Porque uma das maiores ferramentas que existe sobre a vida de alguém é a língua. Porque a Bíblia diz que a nossa língua é como se fossem espíritos vivos. Da mesma proporção que a nossa boca profere palavra de bênção, a nossa boca profere palavra de maldição. Porque existem muitas pessoas na atualidade